Olá para você, meu querido aluno do Segundão. Como eu disse para vocês, nós iremos ter aula de história hoje, tá? E é uma aula de história que particularmente eu amo mesmo, que é a Revolução Russa. Eu me sinto até pressionada e obrigada a dar uma boa aula sobre isso, porque é um assunto que eu devoro, eu tenho vários livros sobre esse assunto e literalmente, lógico que eu sempre me sinto pressionada para dar uma boa aula para vocês, porém é necessário eu dizer que essa aula é uma aula que eu tenho assim muitas referências mesmo, tá? Bom, começando pelos antecedentes da Revolução Russa, a gente tem que falar o que era o Império da Rússia, né? O que era esse czar que estava no poder, o Nicolau II. Vamos começar pelo básico. A família Romanov era uma família, uma dinastia que estava no poder pela, obviamente, hereditariedade, né? Então, quem assumia o poder tinha uma ligação direta com o rei anterior. Então, era uma dinastia. Eles tinham um conselheiro que era o Rasputin, que era o conselheiro mais maluco da história, um dos mais, pelo menos aí, porque a gente no Brasil atualmente a gente tá conseguindo se superar, né? Mas tirando isso, o Rasputin era um cara muito místico, ele era muito mulherengo, ele era muito ostentação, mas ele também era muito doido. E quando você põe uma pessoa louca dessa, com o poder que ele tinha na época na Rússia, ele perseguia abertamente muita gente por nada. Tipo, sonhou que um dos conselheiros do Nicolau II estava traindo ele, dizia, ele vai te trair. E aí o Nicolau II exilava ele lá na Sibéria, que era onde a polícia secreta do Império da Rússia funcionava. Onde, inclusive, havia uma área secreta dessa polícia para vigiar e torturar, entre outras coisas, pessoas que poderiam ser consideradas revolucionárias ou contra os Romanov. Pois é, meus queridos, né? O exílio na Sibéria não surgiu com Stalin, surgiu ali na época dos Romanov, tá? São várias formas de abuso que essa família cometia dentro dessa instituição que era o absolutismo russo, né? Um dos contextos de abuso é a extrema pobreza que eles geravam pelo seu extremo acúmulo de riquezas, uma burguesia frágil, pois era uma burguesia bem básica, era só do material mais básico necessário para sobreviver ali, e eles dependiam muito mais das burguesias internacionais. Para alguns historiadores como Eric Hobsbawm, isso foi um fator que ajudou os bolcheviques a realmente tomar o poder, a fraqueza dessa burguesia nacional russa, porque havia uma aristocracia muito forte. Por quê? A maioria do território russo eram territórios de produção rural, de produção agrícola, né? Então, a maioria dos trabalhadores russos eram camponeses, eram cerca de 93% da população camponeses. Tanto que a Revolução Russa não foi uma revolução como previa Marx, que começaria pelas indústrias, pelo operariado, né? Mas foi uma revolução que começou por um campesinato que era extremamente pobre, que estava sofrendo com a Primeira Guerra Mundial, que também é uma das causas da Revolução Russa, estava sofrendo com invasões francesas, assassinatos, estava sofrendo com principalmente vários familiares que iam para a guerra e morriam, porque o exército francês estava realmente muito eficaz na sua ofensiva contra a Rússia, né? E que o czar, como ele não mandou nenhuma das filhas lindas dele, né, para a guerra, é óbvio que ele não estava sentindo os efeitos mesmo humanos da guerra, né? Que é esse lado tipo de perca de pessoas importantes, além do fator econômico, que muitas famílias precisavam ter muitos filhos para se sustentar e ter comida na mesa. Muitos deles trabalhavam em troco de comida, né? Então a gente pode ver que era uma relação quase de semi-escravidão ou semi-servidão, né? Porque literalmente era troco de comida que essas famílias do campo trabalhavam. Uma pessoa menos da família que morreu na guerra era um prato de comida menos na mesa, né? Então uma coisa foi levando a outra, fora os gastos enormes que o czar teve durante a guerra e que proporcionaram, obviamente, um enfraquecimento da sua força econômica, né? Então, essa população era toda analfabeta, era completamente doutrinada pela Igreja Católica Ortodoxa, que era extremamente machista, extremamente homofóbica. A Igreja Ortodoxa Católica, na época, ela praticava a ideia de castigos físicos desde crianças, mulheres, até trabalhadores,
E quando eu digo crianças e mulheres, podia se bater em criança, fazer castigos físicos cruéis com o pretexto de educação, assim como o patrão poderia judiar ou bater, né, no trabalhador quando ele desobedecesse ou não fizesse o agrado dele, e às vezes até o próprio padre ortodoxo se encarregava de autorizar o carrasco a assassinar qualquer trabalhador que fosse rebelde. Isso é real, tanto que na marinha russa, né, da época, era muito comum fuzilamento, né? Que eles chamam de fuzilamento é o Estado autorizar a matar alguém que é considerado subversivo ou alguém que não obedece às regras estabelecidas naquele local, e quase sempre antes do fuzilamento ia lá o padre ortodoxo e autorizava, né? Então a igreja ortodoxa, além de tudo, tinha a prática de dar um chicote para o marido. Caso a mulher desobedecesse ele usaria esse chicote. Então a gente está falando de uma Rússia que era extremamente machista, analfabeta e pobre, né? Em função de um super enriquecimento da família real, das aristocracias, né? E dessa pequena burguesia que não é tão grande, mas também não era tão fraca dentro do seu próprio território, né? Ela era fraca no contexto internacional, né? Então, dito tudo isso para vocês, vamos falar sobre a oposição política da época, que é o PCdoR, que é o Partido Social Democrata dos Operários, que juntava figuras como Lenin e o Martov, né, que eram líderes de vertentes diferentes do PCdoR. O Lenin, ele tinha uma vertente mais marxista, né, então ele acreditava que a revolução ela era inevitável, ela era uma etapa para a superação dos problemas, que o problema de fato eram essas elites e a concentração de poder nos meios de produção delas, né? Porque tudo que era produzido era para o interesse dessas elites e não para o enriquecimento da nação de fato, né? E também a gente vai ter aí, no caso, o Martov, que vai defender a ideia de que a burguesia nacional tem que ser fortalecida, né? E que o fato da burguesia nacional ser fraca que faz a Rússia ser tão pobre, porque ele usa o exemplo do capitalismo em outras nações como uma fonte de ideias para falar, olha, tá vendo? Se tem uma indústria forte, a gente tem um país que tem uma nação fortalecida economicamente. É claro que durante o ano de 1898, esse partido vai ter duas ramificações, que é os bolcheviques, liderados pelo Lenin, e os mencheviques, liderados pelo Martov. Os bolcheviques, todos de caráter mais marxista, como eu falei para vocês, enquanto o Martov e os mencheviques seriam de caráter capitalista, tá? Que acreditava na união dos trabalhadores e da burguesia nacional para derrubar o czar, enquanto o Lenin acreditava na união dos trabalhadores para derrubar o czar e a burguesia, né? E tomar os meios de produção, tá bom? Então, claro que foi um grande caminho até chegar à Revolução Russa, mas em fevereiro de 1917 havia uma tensão muito grande entre o czar e o povo, principalmente porque em 1908, né, o czar teve uma atitude extremamente autoritária, e em 1914 ele vai ter a mesma atitude autoritária de novo, de simplesmente pegar uma população que está se manifestando, pedindo misericórdia, pedindo que o czar mude suas políticas para melhorar a condição de vida dessa população. Essa população foi 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes de maneira pacífica fazer esses pedidos, e todas as vezes foi recebido pela Guarda Nacional. O czar não fez nem questão de receber as pessoas, ele mandou sua guarda, que seria o seu exército, para cima das pessoas que estavam desprovidas de qualquer arma e proteção. Tanto que muitas morreram, e dentre dessas que morreram, né, no Domingo Sangrento, o irmão do Lenin foi uma delas, né? E quando o irmão do Lenin morre, aí sim que a coisa começa a ficar muito pesada. Para ajudar, o Lenin é exilado, e aí os bolcheviques começam a fazer uma verdadeira campanha de adesão a manifestações e a fazer uma agenda de organização dos trabalhadores. E isso é uma coisa incrível. Só quem trabalha com política ou já mexeu com política sabe o quanto é difícil você
entrar no ponto de decidir em organizar, assim, decidir em grande quantidade de pessoas se organizar para defenderem os seus direitos que têm em comum, né? Que são os direitos dos trabalhadores. Então, e quando eu digo direitos, não é direitos perante a Constituição, seriam direitos mesmo da classe, questões de classe, né? Então, o grande feito do Lenin, e por isso que a gente não pode subestimar a Revolução Russa, é que ele transformou uma revolta que era anárquica, e quando eu digo anárquica é que era uma revolta legítima, mas ela não tinha uma politização, mesmo que todo anarquista é muito politizado. Pro Hobsbawm, ele usa esse termo porque era uma politização mais focada em cada demanda local. Então ele pegou cada demanda local e transformou numa grande agenda de organização dos trabalhadores. E nesse sentido, ele transformou uma população que era até então anárquica numa população bolchevique. Aí o bagulho ficou louco. Porque, ó, em 1917, em fevereiro, o czar vai cair com a união dos mencheviques e dos bolcheviques. E a burguesia russa, tanto a burguesia russa quanto os trabalhadores do campo, guiados pelo Lenin, vão derrubar o czar, ele vai sair do poder, tá? No mesmo ano vai ter várias atitudes de rebeldia, né? Vai ter o encouraçado de Potemkin, que basicamente também são a revolta da marinha russa, que, gente, sem zoeira, cara. A marinha russa vivia sob uma condição que era... Os caras comiam carne que já tinha bigato. Literalmente, o cozinheiro ele raspava os bigatos da carne assim e colocava para cozinhar. E é lógico que tinha bigato no meio da carne. Então, os bigatos boiavam na sopa e era isso que os caras comiam. Quando eles reclamavam disso, porque os capitões, as pessoas que tinham, né, um pouco mais de prestígio, comiam comida de verdade, enquanto eles comiam comida podre, quando eles reclamavam disso, eles eram ameaçados com fuzilamento, né? Então começa essa revolta com os marinheiros se rebelando ao fuzilamento de um marinheiro, assassinando o padre que estava presente da igreja ortodoxa que autorizou o fuzilamento e assassinando o carrasco, tomando todos os navios da marinha russa e direcionando para a capital de São Petersburgo, que nessa época não era Moscou, a capital da Rússia, era São Petersburgo. Ou seja, eles direcionaram todos os canhões para a capital e reivindicaram o fim dos carrascos e do fuzilamento dentro da marinha, além dessas condições horrorosas. É lógico que em pouquíssimo tempo essa marinha vai se unir com os bolcheviques, tá? Por que ela vai se unir com os bolcheviques? Porque quando cai o czar, os mencheviques acabam tomando o poder, né? E quando eles tomam o poder, eles prometem para os russos, porque eles estão no meio da Primeira Guerra Mundial, né? Que eles vão sair da guerra e que eles iriam fazer uma espécie de reforma agrária. Chegou lá no poder, é óbvio que eles não fizeram nada disso, porque não era interesse da burguesia, né, que saíssem da guerra, era interesse da burguesia permanecer na guerra, isso gerou mais revolta social, e aí foi a hora de se radicalizar. E quando eu digo se radicalizar, não é que eles viraram pessoas de esquerda radical, é que eles radicalizaram a revolta, no sentido de tipo assim, como a direita e os mencheviques tinham uma milícia, que era o Exército Branco, os bolcheviques vão passar a ter uma milícia também, que é o Exército Vermelho, que vai ser treinado pelo Leon Trotsky, que é um importante agente aí da Revolução Russa. E ele vai liderar o Exército Vermelho, ensinar técnicas de guerra. E sabe para que ele vai ensinar técnicas de guerra? Para tomar os meios de produção. Isso que nós chamamos de comunismo de guerra, quando os comunistas se armam para tomar os meios de produção. Porque eles sabem que é esse o seio do poder do capitalismo. É nos meios de produção que os capitalistas acumulam riquezas, exploram a classe trabalhadora, fazem a gente consumir os seus produtos, e com esse acúmulo de riquezas, eles conseguem fazer um exército particular, porque eles têm dinheiro, eles conseguem comprar pessoas para representar eles politicamente. Então, ele pega uma pessoa que é popular, que está lá envolvida nos movimentos sociais, paga ela para ela representar os interesses da burguesia dentro daquele movimento social, entende? Então, eles têm esse poder econômico. Sabendo que eles têm esse poder econômico, os bolcheviques vão lá e literalmente controlam os meios de produção. Foi basicamente o que aconteceu na Venezuela, que aconteceu na China, que vai acontecer em todas as outras revoluções. Então, a Revolução Russa, ela deu uma fórmula básica de como se transformar uma sociedade capitalista numa sociedade socialista, tá?
Além do mais, como a população russa era afetada em vários outros fatores, como eu falei para vocês, assim que eles começam a tomar os meios de produção, os capitalistas não vão querer largar esse osso do poder, do dinheiro econômico deles e político. Então eles vão fazer uma guerra, vai ter uma guerra civil muito pesada aí durante o passar de 1917, para endossar ainda mais o poder bolchevique. A imensa maioria da população que era mão de obra era feita de mulheres, as mulheres vão fazer uma greve. Aí, meu filho, lascou para os capitalistas. Eles não vão ter dinheiro para ficar comprando mais armas e contratar mercenários de outros países, vão perder essa guerra civil para os bolcheviques e aí sim se consolida a Revolução Russa. E agora os russos têm um grande desafio: educar essa população que era extremamente analfabeta e ao mesmo tempo resolver o problema da falta de tutela. Quando eu digo falta de tutela, é que a maioria dos marginais da Rússia eram crianças. Crianças que perderam os pais na guerra pela fome e que viraram ladrõezinhos profissionais, entre aspas. Então a educação tinha tanto essa função de tirar as crianças da marginalidade, quanto também ao mesmo tempo educá-las para elas de fato desenvolverem uma grande nação. Também havia um intuito de gênero, de classe, pois as crianças nas escolas e bem alimentadas, porque a merenda vai surgir da União Soviética, né? É uma ideia soviética. As mães não teriam o trabalho de precisar elas mesmas educar os seus filhos. E quando eu falo educar, ensinar a ler e escrever. Se a mãe não sabe ler e escrever, como que ela vai educar? Né? Então, você tira esse peso da maternidade, da educação, ser a mãe, e quando eu digo educação, é realmente educação mesmo. Não é essa educação moral. É uma educação como na época era em quase todos os países, eram as mães que ensinavam os filhos, né? Então a União Soviética vai trazer essa nova concepção de educação, que a criança tem que ser educada a saber ler, escrever, fazer as operações básicas, reconhecer, interpretar, enfim, dentro da escola. E tudo isso vai ser mentalizado pelo Partido Bolchevique, que vai se tornar os sovietes assim que se instaurar realmente o Estado socialista, né? E nesse meio tempo, é claro que nessa tomada de poder dos bolcheviques, eles vão ter crise por conta de sabotagem dos capitalistas, né? Então os capitalistas não vão largar o osso tão fácil, mesmo perdendo a guerra civil, eles vão queimar os estoques deles de comida. Então vai vir uma crise, logo que é comum uma crise pós-revolução, só que o grande feito dos sovietes, que para mim é uma coisa incrível, é que diferente da Revolução Francesa, que veio aquela crise pós-revolução, e eles não deram conta e teve que surgir um Napoleão, né? Eles conseguiram dar conta. É isso que é o grande feito. Cara, a União Soviética resolveu um problema de mais de 1000 anos em 10 anos, cara. E aí mostra que não é o tempo que faz as coisas evoluírem socialmente. Não é falar, não, o Brasil não tem jeito agora, mas no futuro ele vai dar certo. Mas é realmente a maneira que você lida com as questões do meio de produção e também com a base da sociedade, como educação, saúde, dentre outras coisas. Então, isso que faz uma sociedade evoluir e não passar do tempo. A experiência da Revolução Russa mostrou muito isso. Eu vou falar um pouco mais sobre como foi cada etapa, né, do Estado soviético na próxima aula. Mas, né, vale lembrar também que durante o processo da Revolução Russa a gente teve essa tentativa de pedir misericórdia para o czar, a revolução do encouraçado de Potemkin, que foi os marinheiros, a greve feminina, que foi reivindicando direitos como salário, né, para as mulheres e tudo mais. E pós-greve feminina vai ter outra greve, tudo organizado. Lembra que eu falei que o Lenin, o grande feito dele, foi ter organizado os trabalhadores numa mesma agenda? Então todo mundo vai fazer a mesma agenda. Logo depois vai ter outra greve, que é por paz, pão e terra, que vai vir acompanhada de uma manifestação, que vai ser o ápice da Revolução Russa em novembro, no calendário, né, gregoriano, ou outubro no nosso calendário aí latino, tá, galera? Cristão. Então, assim, uma das coisas que os russos vão fazer, uma das primeiras coisas que eles vão fazer é nacionalizar a indústria deles, ou seja, transformar num bem comum nacional. E quando eu digo nacional, é tornar do Estado mesmo, como o Estado pertencia aos trabalhadores, então essas indústrias vão deixar de pertencer à burguesia e vão pertencer aos trabalhadores, e eles vão começar a modernizar muito mais rapidamente essa indústria, tá?
E aí, depois da manifestação de paz, terra, paz porque eles queriam que saísse da guerra, lembra que os mencheviques não se retiraram da guerra? Terra porque eles queriam reforma agrária e pão porque eles queriam ter a sua dignidade, o seu sustento básico de cada dia, beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima aula eu vou falar do desenrolar da Revolução Russa, tá? Que seria como foi o Estado Soviético, o que deu certo, o que deu errado, dentre outras coisas. Mas vale lembrar que essa experiência da Revolução Russa, ela mostrou o quanto a desigualdade é, sim, um grande potencial para a revolução. E que, apesar do Marx ter acertado muitas coisas, inclusive a Revolução Russa só não falhou como a Revolução Francesa, porque o próprio Marx fez uma análise da Revolução Francesa, do 18 de Brumário, né? E ele mesmo vai falando quais foram os erros, né? Que os jacobinos e os girondinos cometeram durante a Revolução Francesa, né? Que o Lenin vai trazer e ele vai fazer essa leitura para a população de maneira geral e explicar o que deve ser feito, quais vão ser as crises que a população vai enfrentar pós-revolução, para não se assustarem com essas crises, pois os frutos depois dessa revolução vão ser muito bons, dentre outras coisas que eu vou explicar para vocês, pois eu tive o prazer de ler todas as obras do Lenin, então eu posso dizer que realmente, se eu pudesse dizer para vocês, o que vocês têm que ler primeiro, caso vocês queiram entender a filosofia marxiniana, né? Karl Marx ou Lenin? Lenin é muito mais interessante porque ele fez essa leitura para o campesinato que era analfabeto. Então ele pegou uma coisa super complexa que é Karl Marx e traduziu de uma maneira muito simples de ser entendida. Então Lenin é a melhor leitura para você entender o pensamento do Marx, na minha opinião, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo para vocês e até a próxima.